Em uma manhã gelada, uma mulher entrou em uma sala de divórcio carregando mais segredos do que arrependimentos. Enquanto todos acreditavam que ela sairia dali derrotada, o destino preparava uma reviravolta capaz de silenciar até o homem que mais a menosprezou. O que ninguém imaginava era que por trás do silêncio dela existia um império construído às escondidas e alguém poderoso esperando do lado de fora. E quando a porta se abriu, a vida dela mudou no instante em que caminhou direto para a limusina de um milionário. Antes de conhecer essa história de renascimento, coragem e virada inesperada, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos que podem transformar o seu dia. Marina Alves acordou naquela terça-feira de novembro com o peso familiar instalado no peito. Era sempre assim. O despertador tocava às 5:30 da manhã e antes mesmo de abrir os olhos completamente, seu corpo já sabia que precisaria ser pequena, discreta, quase invisível. A cama ao lado estava vazia. Ricardo já tinha saído para a academia, como fazia todos os dias, deixando apenas o aroma do perfume caro que ele insistia em usar em excesso e uma sensação gelada nos lençóis. Ela se levantou devagar, envolveu-se no roupão cinza que já conhecia cada fio desgastado e caminhou até a cozinha do apartamento na Vila Madalena. O lugar era bonito, moderno, com janelas amplas que deixavam entrar a luz suave de São Paulo ao amanhecer. Mas Marina não via beleza ali fazia tempo. Tudo o que enxergava eram as paredes de uma gaiola dourada, onde cada objeto parecia gritar as palavras que Ricardo repetia diariamente. Você não vale nada, você não faz nada, você é um peso morto nesta casa. 3 anos. 3 longos anos, desde que o casamento tinha deixado de ser um sonho e se transformado em um pesadelo silencioso. No começo ela acreditava que o amor de Ricardo era intenso, protetor. Ele queria saber onde ela estava, com quem falava, o que planejava. Marina interpretou aquilo como cuidado, como devoção. Que tola tinha sido. O que ela chamava de amor era apenas a construção meticulosa de uma prisão emocional, onde cada tijolo era uma crítica disfarçada de preocupação. Cada grade era uma palavra afiada, envolta em falsa gentileza. Preparou o café como ele gostava, forte, sem açúcar, servido na xícara de porcelana branca que ele trouxera de uma viagem a Portugal. Marina sabia que se errasse qualquer detalhe, ouviria pela 10ª vez naquela semana que ela não prestava atenção, que era desleixada, que não se importava com as coisas importantes. Ricardo voltaria da academia por volta das 7, tomaria banho, vestiria um dos ternos impecáveis que ocupavam metade do closet e sairia para o escritório de advocacia onde trabalhava. E durante esses poucos minutos de convivência matinal, ele encontraria ao menos 3 formas de fazê-la sentir-se pequena. Enquanto a chaleira aquecia, Marina olhou pela janela. Lá embaixo, a cidade começava a pulsar. Pessoas caminhavam apressadas para o metrô. Entregadores de aplicativos zigue-zagueavam entre os carros. Comerciantes abriam as portas de padarias e farmácias. Todos tinham um propósito, um lugar no mundo. E ela? O que Marina tinha? Um apartamento que não era seu, uma vida que não lhe pertencia e um marido que a tratava como um móvel velho que ocupava espaço desnecessário. Mas havia um segredo que Marina guardava como quem esconde uma joia preciosa no fundo de uma gaveta trancada. Um segredo que a fazia acordar todas as madrugadas, quando Ricardo dormia profundamente depois de mais um dia inteiro menosprezando sua existência. Um segredo que lentamente estava transformando aquela mulher silenciosa em alguém completamente diferente. Ninguém sabia. Nem a mãe de Marina, que morava em Campinas e ligava todo domingo preocupada com a filha que parecia cada vez mais apagada. Nem a melhor amiga, Cláudia, que insistia para que ela saísse mais, sorrisse mais, vivesse mais. E muito menos Ricardo, que estava tão convencido da própria narrativa de superioridade que jamais imaginaria que a mulher que ele pisoteava diariamente poderia ter algo que ele não controlasse. Marina tocou no pingente dourado que usava no pescoço. Era discreto, delicado, uma pequena âncora que ela mesma tinha comprado meses atrás. Para ela,
Aquele símbolo significava algo profundo. A âncora não prendia, mas sim segurava, firme quem você realmente era, quando as tempestades tentavam te arrastar para longe de si mesma. E Marina precisava desesperadamente lembrar quem ela era, porque Ricardo trabalhava todos os dias para apagar essa memória. O som da chave na fechadura interrompeu seus pensamentos. Ricardo entrou suado, com a bolsa de academia pendurada no ombro e o rosto corado pelo exercício. Ele era bonito. Isso Marina nunca negou. Alto, cabelos escuros sempre bem cortados, olhos castanhos que um dia ela achou encantadores e agora reconhecia como frios, calculistas. Ricardo tinha o tipo de beleza que impressionava em festas e reuniões sociais, mas que escondia uma frieza que apenas quem convivia intimamente com ele conseguia perceber. "Bom dia", disse Marina, mantendo a voz neutra, sem emoção. Tinha aprendido que demonstrar alegria era inútil, ele encontraria algo para criticar. Demonstrar tristeza era perigoso. Ele usaria isso contra ela dizendo que era dramática, desequilibrada. Ricardo mal olhou na direção dela. Foi direto para o quarto, deixando a bolsa molhada de suor jogada no sofá da sala. Marina sabia que ele esperava que ela pegasse a bolsa, levasse até a lavanderia, organizasse tudo. Era sempre assim. Ele bagunçava, ela arrumava, ele exigia, ela obedecia, ele menosprezava, ela engolia em silêncio. Mas nem tudo era silêncio, não mais. Enquanto ouvia o chuveiro ligado no banheiro, Marina pegou o celular que mantinha sempre por perto. Não era o celular que Ricardo conhecia, aquele aparelho simples que ele ocasionalmente checava, olhando as mensagens, os aplicativos, controlando com quem ela conversava. Não. Este era diferente. Um smartphone discreto que ela mantinha escondido, comprado com as últimas economias que tinha guardado antes do casamento. E neste aparelho morava o segredo que estava mudando tudo. Abriu o aplicativo e seus olhos percorreram os números que surgiam na tela. O coração acelerou, como acontecia toda vez. Ela ainda não conseguia acreditar completamente. Vendas realizadas nas últimas 24 horas, 87. Faturamento bruto do mês até aquele momento, R$ 132 mil. Novos usuários cadastrados na plataforma, 423. Marina precisou segurar a respiração para não deixar escapar um sorriso. Não ali. Não naquela casa, onde até mesmo sua felicidade poderia ser usada contra ela. Mas por dentro, algo celebrava. A plataforma que ela criara sozinha nas madrugadas roubadas ao sono estava funcionando. Mais do que isso, estava crescendo de forma exponencial. Tudo começara há pouco mais de 1 ano e meio. Marina tinha formação em design gráfico, algo que Ricardo sempre descartou como uma profissão sem importância, para pessoas sem ambição real. Quando eles se casaram, ele deixou claro que não precisava que ela trabalhasse, que ele sustentava muito bem a casa sozinho e que seria melhor se ela se dedicasse a cuidar do lar. Na época, Marina interpretou aquilo como generosidade. Hoje entendia. Era controle. Se ela não trabalhasse, não teria dinheiro próprio. Sem dinheiro próprio, não teria independência. Sem independência, não teria saída. Mas Marina sempre foi mais do que Ricardo. Conseguia enxergar. Durante os primeiros meses de casamento, ela realmente tentou ser a esposa perfeita que ele parecia querer. Cozinhava, limpava, organizava, sorria. Mas nada nunca era suficiente. A comida estava sem sal ou salgada demais. A casa estava bagunçada ou organizada de forma errada. Ela estava arrumada demais para ficar em casa ou desleixada demais para quando saíssem juntos. Foi em uma noite especialmente difícil que a ideia nasceu. Ricardo tinha chegado do trabalho irritado com algum caso que não tinha saído como esperava, e havia descontado nela, gritando que ela não entendia a pressão que ele sofria, que ela ficava em casa sem fazer nada, enquanto ele batalhava para manter o padrão de vida que tinham. Marina trancou-se no banheiro, sentou-se no chão frio e chorou até não ter mais lágrimas. E foi ali, naquele momento de dor profunda, que uma fagulha se acendeu. Ela lembrou-se de uma viagem que tinha feito anos antes, ainda solteira,
para o interior de Minas Gerais. Tinha conhecido artesãos incríveis, pessoas que criavam peças lindas de cerâmica, tecido, madeira, mas que não conseguiam alcançar um público maior porque não tinham acesso a plataformas digitais adequadas. Na época, Marina tinha pensado em criar algo para ajudá-los, mas a vida aconteceu, o trabalho consumiu seu tempo. Depois veio o namoro com Ricardo e o projeto ficou guardado como um sonho distante. Naquela noite, no chão do banheiro, Marina tomou uma decisão. Se Ricardo achava que ela não fazia nada, se ele tinha tanta certeza de que ela não tinha valor, então ela provaria o contrário, não para ele, para si mesma. Começou devagar, pesquisando. Usava as tardes, quando Ricardo estava no escritório, para estudar programação básica, design de interfaces, estratégias de marketplace digital. Ela não tinha dinheiro para contratar ninguém. Então, precisaria fazer tudo, sozinha. As economias que tinha guardado antes do casamento eram poucas, mas suficientes para comprar um notebook melhor e alguns cursos online. O maior desafio era esconder tudo de Ricardo. Ele olhava tudo, controlava tudo. Marina precisou ser estratégica. Criou e-mails que ele não conhecia, usou o nome de solteira em cadastros, mantinha o notebook trancado em uma mala velha no fundo do armário que ele nunca abria. Quando ele chegava em casa, tudo desaparecia. O projeto existia apenas nos momentos roubados, nas madrugadas silenciosas, quando ele dormia e ela ficava acordada, programando linha por linha o que viria a ser a plataforma Raízes Brasileiras. O nome tinha vindo naturalmente. Marina queria conectar as raízes culturais do Brasil, aquelas pessoas que mantinham vivas tradições artesanais, com o mundo todo. Queria que uma bordadeira de Alagoas pudesse vender para alguém em Portugal. Que um entalhador de Goiás pudesse ter suas peças admiradas por compradores na França. Que o talento escondido no interior do Brasil tivesse visibilidade global. Mas criar a plataforma era apenas o começo. Marina precisava convencer os artesãos a confiarem nela, o que não foi fácil. Muitos eram pessoas simples, que não tinham familiaridade com tecnologia. Ela passou semanas criando tutoriais em vídeo, explicando passo a passo como cadastrar produtos, como tirar fotos adequadas, como precificar. Usou o próprio telefone para gravar, editou nos programas gratuitos que encontrou, publicou em um canal discreto que Ricardo jamais descobriria. Os primeiros meses foram frustrantes. A plataforma estava no ar, tinha 20 artesãos cadastrados, mas as vendas não aconteciam. Marina começou a duvidar de si mesma. Talvez Ricardo estivesse certo. Talvez ela realmente não tivesse talento para aquilo. Talvez fosse apenas mais um sonho bobo de alguém que não entendia como o mundo real funcionava. Foi quando conheceu seu Joaquim, um senhor de 72 anos de Pirenópolis, que fazia esculturas em madeira de pequi. As peças dele eram verdadeiras obras de arte, representavam animais do cerrado com uma delicadeza impressionante. Marina ficou encantada e pediu permissão para destacar o trabalho dele na página inicial da plataforma. Seu Joaquim concordou, meio desconfiado. 3 dias depois, todas as 22 peças que ele tinha cadastrado foram vendidas. Compradores da Alemanha, Estados Unidos, Japão. O mundo inteiro querendo um pedaço daquele Brasil profundo que seu Joaquim representava tão bem. O artesão ligou para Marina chorando de emoção. Era a primeira vez em décadas que ele conseguia vender tanto, que sentia seu trabalho ser valorizado daquela forma. Aquela ligação mudou tudo. Marina entendeu que não estava criando apenas uma plataforma de vendas. Estava criando pontes. Estava devolvendo dignidade para pessoas que a sociedade muitas vezes esquecia. Estava provando que o Brasil tinha um patrimônio cultural riquíssimo que merecia ser celebrado. A notícia se espalhou entre os artesãos. Boca a boca, indicação de um para outro, grupos de WhatsApp de associações de artesanato. Em 2 meses, a Raízes Brasileiras tinha 200 artesãos cadastrados. Em 4 meses, 500. As vendas começaram a fluir constantemente. Marina implementou um sistema de logística reversa,
parcerias com transportadoras, traduções automáticas para 5 idiomas diferentes. E fez tudo isso nas sombras. Ricardo continuava chegando em casa todos os dias, ignorando-a, criticando-a, fazendo-a sentir-se pequena. Ele saía para encontros com amigos e voltava tarde, às vezes com um cheiro de perfume feminino que não era dela. Marina sabia que ele provavelmente a atraía, mas nem isso doía mais. Ela estava além daquela dor. Tinha encontrado algo maior do que o casamento falido. Tinha encontrado propósito. O chuveiro parou de jorrar água. Marina rapidamente guardou o celular no bolso do roupão. Ricardo apareceu, segundos depois enrolado em uma toalha, o cabelo molhado escorrendo pelo rosto. Ele olhou para ela com aquela expressão que ela conhecia bem. Avaliação, julgamento, desprezo. Você podia ter separado minha roupa enquanto eu tomava banho, disse ele com um tom irritado. Preciso sair mais cedo hoje. Marina não respondeu. Apenas caminhou até o closet, pegou a camisa azul clara que ele gostava, a calça social cinza, a gravata bordô. Colocou tudo sobre a cama com cuidado. Ricardo passou por ela sem um obrigado, sem um olhar, como se ela fosse uma empregada que cumpria uma função básica. Enquanto ele se vestia, Marina voltou para a cozinha e serviu o café. Colocou a xícara na mesa, adicionou 2 torradas integrais que ele comia todos os dias, um fio de azeite por cima. Sentou-se em silêncio do outro lado da mesa, com sua própria xícara de chá. Ricardo comeu olhando o celular. Nenhuma palavra, nenhum olhar. Marina poderia não estar ali e não faria diferença nenhuma. Ela era um fantasma na própria casa, uma presença sem importância, sem voz, sem valor. Ou pelo menos era isso que Ricardo acreditava. Vou almoçar fora hoje, anunciou ele finalmente, levantando-se e pegando a pasta de couro que deixara perto da porta. Não sei que horas volto. Tudo bem, respondeu Marina, mantendo a voz tranquila. Ricardo parou na porta, virou-se e a olhou com aquela expressão que ela tanto odiava. Era um misto de pena e superioridade, como se ele estivesse fazendo um favor imenso apenas por dividir o teto com ela. Sabe, Marina, um dia você vai precisar acordar para a vida. Não dá para ficar dependendo de mim para sempre. Você devia procurar fazer alguma coisa, sei lá, um curso de culinária, artesanato, essas coisas que mulheres fazem. Porque do jeito que está, sinceramente, você não contribui com nada aqui. As palavras caíram como pedras no ambiente silencioso. Ricardo esperou uma reação, alguma resposta, mas Marina apenas segurou a xícara de chá com mais força e continuou calada. Ele bufou, balançou a cabeça em reprovação e saiu, batendo a porta com mais força do que o necessário. Assim que ouviu o elevador descer, Marina deixou escapar o ar que estava segurando. As mãos tremiam levemente. Não de tristeza, não de medo, mas de uma raiva contida que queimava devagar como brasa que parece apagada, mas está ali, incandescente, esperando o momento certo, para virar chama. Artesanato. Ele tinha dito artesanato com tanto desprezo, tanta certeza de que aquilo era algo menor, sem importância, se ao menos ele soubesse, se apenas Ricardo tivesse a menor ideia do que Marina estava construindo enquanto ele a desprezava. Ela pegou o celular novamente e abriu o aplicativo da plataforma. Tinha uma mensagem nova. Era de Dona Irene, uma rendeira de Divina Pastora, em Sergipe, que fazia peças incríveis de renda irlandesa. A mensagem era simples, mas emocionante. Marina, não sei como agradecer. Consegui vender 3 toalhas de mesa hoje. Fazia 5 meses que não vendia nada. Você devolveu a esperança para esta velha aqui. Que Deus abençoe você, menina. Marina sentiu os olhos arderem. Aquilo sim tinha valor. Aquilo sim era contribuição. Não importava o quanto Ricardo tentasse apagar sua luz, ela estava brilhando em lugares que ele jamais enxergaria. O celular vibrou novamente. Desta vez não era uma mensagem de artesão, era um e-mail. O endereço era corporativo, de uma empresa de investimentos que Marina conhecia de nome, Mendes Capital. Ela franziu a testa. Como aquela empresa tinha descoberto seu e-mail? A Raízes Brasileiras era discreta, ainda não tinha grande visibilidade no mercado formal. Abriu,
O e-mail com o coração acelerado. O texto era direto. Prezada Marina Alves, meu nome é Gabriel Mendes, sócio da Mendes Capital. Recentemente tomei conhecimento da plataforma Raízes Brasileiras e fiquei impressionado com o modelo de negócio e o impacto social que vocês estão gerando. Gostaria de marcar uma reunião para conversarmos sobre possibilidades de parceria e investimento. Fico no aguardo de seu retorno. Marina leu 3 vezes para ter certeza de que não estava imaginando. Um investidor. Um investidor real de uma empresa séria interessado no trabalho dela. Aquilo era impossível. Tinha que ser golpe. Tinha que ser engano. Mas ela pesquisou. Gabriel Mendes era real. A empresa era real. Tinha portfólio de investimentos em startups de impacto social, histórico consistente, presença forte no mercado. Aquilo era legítimo. Marina sentou-se no sofá da sala, ainda segurando o celular, e sentiu algo que não experimentava fazia muito tempo. Esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, sua vida pudesse ser diferente do que Ricardo decretara que ela seria. Respondeu o e-mail com as mãos trêmulas. Disse que ficaria feliz em conversar, que poderia se encontrar no final daquela semana, em algum lugar discreto. Não podia arriscar que Ricardo descobrisse. Ainda não. Ainda não era a hora. O dia seguiu devagar. Marina fez as tarefas domésticas no piloto automático, a cabeça fervilhando com possibilidades. Um investimento poderia mudar tudo. Poderia transformar a Raízes Brasileiras de um projeto pessoal em algo realmente grande. Poderia dar voz a milhares de artesãos pelo Brasil inteiro. Poderia provar definitivamente que ela tinha valor, talento, capacidade. Quando a tarde caiu e o apartamento ficou tingido pela luz alaranjada do pôr do sol paulistano, Marina recebeu a resposta de Gabriel. Ele sugeria um café em uma padaria no Itaim Bibi, longe o suficiente da Vila Madalena para evitar que ela encontrasse conhecidos de Ricardo. Sexta-feira, 10 horas da manhã. Marina confirmou. Depois fechou o celular e o escondeu novamente. Ricardo voltaria em breve, provavelmente de mau humor como sempre, e ela precisaria ser a esposa invisível mais uma vez. Mas agora havia algo diferente. Agora havia uma luz no fim do túnel, uma possibilidade real de libertação. Enquanto preparava o jantar, Marina se permitiu sonhar. Sonhou com o dia em que não precisaria mais esconder quem era. Sonhou com o momento em que poderia olhar para Ricardo e mostrar tudo o que tinha construído nas sombras. Sonhou com a liberdade de ser ela mesma, completamente, sem medo, sem vergonha, sem precisar se fazer pequena para caber no mundo estreito que alguém tinha desenhado para ela. A chave girou na fechadura. Ricardo entrou reclamando do trânsito, do trabalho, de tudo. Marina o cumprimentou educadamente, serviu o jantar, ouviu em silêncio as críticas sobre a comida estar diferente do normal. Não respondeu, não reagiu, não deixou transparecer nada. Porque Marina tinha aprendido algo fundamental. O verdadeiro poder não está em gritar, mas em agir. E ela estava agindo. Lenta, meticulosa, estrategicamente. Estava construindo sua saída, tijolo por tijolo, linha de código por linha de código, venda por venda. Ricardo não fazia ideia de que a mulher que ele desprezava todos os dias estava prestes a se tornar alguém que ele jamais poderia alcançar. E quando chegasse o momento da revelação, Marina não precisaria dizer uma palavra. Os fatos falariam por ela. Porque às vezes o silêncio não é fraqueza. Às vezes o silêncio é a estratégia mais poderosa de todas. A sexta-feira amanheceu com o céu cinzento típico de São Paulo em novembro. Marina acordou antes do despertador, com aquele frio na barriga que precede momentos importantes. Eram apenas 4h40 da manhã. Mas ela sabia que não conseguiria voltar a dormir. Hoje era o dia. O encontro com Gabriel Mendes aconteceria em poucas horas e ela precisava estar preparada. Levantou-se com cuidado para não acordar Ricardo, que dormia profundamente do outro lado da cama, de costas para ela como sempre. Pegou o roupão e foi até a cozinha, onde a cidade ainda estava mergulhada no silêncio da madrugada. Preparou um chá de camomila e sentou-se junto à janela, observando as primeiras luzes acenderem nos prédios vizinhos. Pessoas começando o dia,
vivendo suas vidas, seguindo seus propósitos. Marina tinha passado a noite anterior revisando mentalmente tudo sobre as raízes brasileiras. Números de faturamento, quantidade de artesãos cadastrados, taxa de crescimento mensal, projeções futuras. Ela sabia que precisaria estar segura, confiante, capaz de demonstrar que aquilo não era apenas um hobby, mas um negócio real com potencial imenso. Mas havia algo além dos números que a deixava nervosa. Era a possibilidade de que alguém, finalmente, enxergasse valor no que ela tinha criado. Era a chance de ser vista, reconhecida, validada. Às 5h30, Ricardo acordou como sempre. Foi para a academia sem dizer palavra. Marina aproveitou para tomar um banho longo, escolher com cuidado a roupa que usaria. Não podia ser nada muito chamativo, Ricardo perceberia. Precisava ser discreto, mas profissional. Escolheu uma calça jeans escura, uma blusa bege de manga longa e uma jaqueta leve de couro que tinha comprado anos atrás, antes do casamento. Prendeu os cabelos castanhos em um coque baixo, passou um batom nude, colocou brincos pequenos de prata. Quando se olhou no espelho, Marina quase não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Havia determinação naqueles olhos castanhos. Havia força naqueles ombros que ela mantinha eretos. Havia dignidade naquela postura ereta. Por um segundo, ela viu quem costumava ser antes de Ricardo e sentiu saudade dessa versão de si mesma. Ricardo voltou da academia pouco depois das 7, olhou para ela já arrumada e franziu a testa. Vai sair? Vou encontrar a Cláudia para tomar café, mentiu Marina com naturalidade. Fazia tempo que não nos vemos. Ricardo bufou. Você e suas amigas perdendo tempo com fofoca. Mas tudo bem, vai. Pelo menos aqui você não atrapalha. As palavras deveriam doer, Marina sabia. Mas naquele momento tudo o que ela sentiu foi indiferença. Ricardo podia dizer o que quisesse. Dali a algumas horas, ela estaria sentada com um investidor de verdade, discutindo o futuro de uma empresa que ela tinha criado do zero. E Ricardo não fazia a menor ideia. Saiu do apartamento às 9 horas, pegou um táxi e pediu para o motorista levá-la até o Itaim Bibi. Durante o trajeto, olhou pela janela vendo a cidade passar. São Paulo era assim, gigante, caótica, mas cheia de possibilidades. Em algum lugar daquela selva de concreto, havia espaço para ela. Havia espaço para seus sonhos. A padaria que Gabriel tinha sugerido era um lugar charmoso, com mesinhas de madeira na calçada e um aroma de pão fresco que invadia a rua. Marina chegou 5 minutos antes das 10 e escolheu uma mesa no canto, de onde podia observar a entrada. O coração batia acelerado. As mãos estavam geladas, apesar do dia estar morno. Gabriel Mendes chegou exatamente às 10 horas. Marina o reconheceu imediatamente pelas fotos que tinha visto no site da empresa. Ele era alto, devia ter uns 38, 40 anos, cabelos castanhos levemente grisalhos nas têmporas, óculos de armação discreta, vestindo calça jeans, camisa branca sem gravata e um blazer azul marinho. Havia algo na forma como ele se movia que transmitia confiança sem arrogância, segurança sem prepotência. Ele olhou ao redor, encontrou Marina e sorriu. Foi um sorriso genuíno, caloroso, completamente diferente dos sorrisos calculados que Ricardo dava quando queria impressionar alguém. Gabriel caminhou até a mesa e estendeu a mão. Marina, prazer em conhecê-la. Gabriel Mendes. Marina apertou a mão dele, sentindo a firmeza do cumprimento. O prazer é meu. Obrigada por ter vindo. Eles se sentaram e Gabriel pediu um café expresso enquanto Marina escolheu um cappuccino. Houve alguns segundos de silêncio, mas não era constrangedor. Era o tipo de pausa que acontece quando duas pessoas estão se avaliando mutuamente, tentando entender quem está do outro lado da mesa. Marina, vou ser direto com você porque sei que seu tempo é valioso, começou Gabriel, pousando os braços sobre a mesa e olhando diretamente nos olhos dela. Eu descobri as raízes brasileiras através de um amigo meu que comprou uma peça de um artesão de Minas Gerais. Ele ficou tão impressionado com a qualidade e com a história por trás do produto que me mostrou a plataforma.
Fui investigar e confesso que fiquei fascinado. Marina sentiu o rosto corar levemente. Não estava acostumada a elogios genuínos. É um projeto que nasceu do coração, respondeu ela, escolhendo as palavras com cuidado. Sempre acreditei que o Brasil tem um patrimônio cultural riquíssimo que merece ser valorizado. Os artesãos são guardiões de tradições centenárias, mas muitos vivem em situações difíceis porque não conseguem alcançar o mercado certo. Gabriel acenou concordando. Exatamente. E é aí que sua plataforma se torna brilhante. Você não está apenas criando um marketplace, está construindo pontes culturais, preservando tradições, gerando renda para comunidades que geralmente ficam à margem da economia formal. Isso tem um valor imenso, não apenas financeiro, mas social. Marina sentiu algo se aquecer dentro do peito. Alguém estava entendendo. Alguém via além dos números e reconhecia o propósito real do projeto. Eu analisei os dados públicos da plataforma, continuou Gabriel. O crescimento mês a mês é impressionante. Vocês estão com quantos artesãos cadastrados agora? 742, respondeu Marina prontamente. E o número cresce toda semana. O boca a boca entre as comunidades artesanais está funcionando muito bem. E a taxa de conversão de visitantes em compradores? 18%, acima da média do mercado de e-commerce, que fica em torno de 2 a 3%. Gabriel se inclinou para a frente, claramente impressionado. Isso é excepcional. Você está trabalhando sozinha nisso? Marina hesitou. Aquela pergunta tocava em território delicado. Como explicar que sim, estava sozinha, porque precisava esconder tudo de um marido controlador? Como contar que aquele projeto era seu segredo mais guardado? No momento, sim, respondeu ela cuidadosamente. Comecei como um projeto pessoal e fui desenvolvendo aos poucos, mas reconheço que para crescer de forma sustentável, preciso de ajuda. Preciso de estrutura, de investimento, de uma equipe. Gabriel assentiu. E é exatamente por isso que estou aqui. A Mendes Capital se especializa em investimentos de impacto social. Buscamos negócios que geram lucro, mas que também transformam realidades. A Raízes Brasileiras é exatamente o tipo de empresa que procuramos. Tenho uma proposta para você, Marina. Ele pegou uma pasta de couro que tinha trazido e retirou alguns documentos. Estou falando de um aporte inicial de R$ 2 milhões. Com esse investimento, você poderá contratar uma equipe de desenvolvimento, melhorar a infraestrutura da plataforma, investir em marketing digital, expandir o alcance internacional. Em troca, a Mendes Capital ficaria com 20% da empresa. Você manteria o controle majoritário e continuaria como CEO. Marina ficou sem ar. R$ 2 milhões. Era um valor que ela nunca tinha imaginado. Era a diferença entre ter um projeto promissor e construir algo verdadeiramente transformador. Eu sei que é uma decisão grande, continuou Gabriel. Por isso não quero uma resposta agora. Quero que você leve esses documentos, analise com calma. Consulte um advogado se necessário. Tenho todo o interesse em fazer isso dar certo, mas precisa ser bom para você também. Marina pegou os papéis com mãos trêmulas. Gabriel estava sendo respeitoso, profissional, transparente. Tudo o que Ricardo nunca foi. Posso te fazer uma pergunta? Disse Gabriel, mudando o tom para algo mais pessoal. Por que você criou isso? Quero dizer, além da parte técnica e dos números. O que te motiva de verdade? Marina olhou para a xícara de cappuccino que estava esfriando à sua frente. Era uma pergunta simples, mas a resposta era complexa, dolorosa, libertadora. Porque durante muito tempo da minha vida eu me senti invisível, começou ela, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Me senti como se não tivesse valor, como se não contribuísse com nada. E percebi que existem milhares de pessoas, especialmente artesãos no interior do Brasil, que se sentem da mesma forma. Eles criam beleza, preservam história, mantêm tradições vivas, mas a sociedade não os vê, não os valoriza. Eu quis criar algo que mostrasse ao mundo que essas pessoas importam, que o trabalho delas tem valor, que elas merecem ser reconhecidas. Houve silêncio por alguns segundos. Gabriel a observava com uma expressão difícil de decifrar. Então ele falou,
E havia algo diferente na voz dele agora. Você é incrível, Marina. Sabe disso? O que você construiu vai muito além de uma plataforma digital. Você está devolvendo dignidade para pessoas que a sociedade esqueceu. Isso é raro. Isso é especial. Marina sentiu os olhos arderem. Ninguém nunca tinha dito algo assim para ela. Ninguém nunca tinha reconhecido seu trabalho dessa forma. Por um momento, ela quase desmoronou ali mesmo, no meio daquela padaria, na frente de um homem que tinha acabado de conhecer. Mas se segurou. Respirou fundo. Agradeceu com um sorriso tímido. Eles passaram a próxima hora conversando sobre detalhes técnicos, possibilidades de expansão, estratégias de marketing. Gabriel tinha visão, experiência, contatos. Ele falava sobre potencial de crescimento para a América Latina, parcerias com museus internacionais, eventos de showcasing de artesanato brasileiro. Marina sentia a cabeça girando com tantas possibilidades. Quando se despediram, já passava do meio-dia. Gabriel se ofereceu para deixá-la em casa, mas Marina recusou educadamente. Disse que precisava resolver algumas coisas antes de voltar. A verdade é que precisava de tempo sozinha para processar tudo aquilo. Caminhou pelas ruas do Itaim Bibi sem rumo definido. Os papéis da proposta de investimento estavam dobrados dentro da bolsa, parecendo queimar contra sua lateral. 2 milhões de reais, 20% da empresa, controle majoritário, CEO. Aquelas palavras ecoavam na mente dela como um mantra. Marina parou em uma praça pequena e sentou-se em um banco. Precisava pensar, precisava ser estratégica. Se aceitasse o investimento, não poderia mais manter segredo. A empresa teria que ser formalizada adequadamente, teria CNPJ, movimentação bancária significativa. Ricardo descobriria. Era inevitável. Mas será que isso era necessariamente ruim? Talvez fosse hora de parar de se esconder. Talvez fosse momento de confrontar a situação de frente. O celular tocou. Era Ricardo. Onde você está? A voz dele soava irritada. Ainda com a Cláudia. Por quê? Porque preciso que você pegue meu terno na lavanderia antes das 3. Esqueci de avisar ontem. Marina fechou os olhos, respirou fundo. Tudo bem. Eu pego. Boa. E já aproveita e compra aquele vinho que eu gosto. Vou trazer o sócio do escritório para jantar hoje à noite. Desligou sem se despedir, como sempre. Marina olhou para o telefone na mão e sentiu uma onda de clareza absoluta. Ali estava ela, acabando de receber uma proposta de investimento milionária, sendo tratada com respeito e admiração por um empresário sério. E Ricardo achava que o mais importante da vida dela era buscar terno na lavanderia e comprar vinho para a visita dele. Era quase cômico. Quase. Marina voltou para casa no final da tarde. Buscou o terno, comprou o vinho, preparou o jantar como Ricardo tinha pedido. Filé ao molho madeira, arroz, salada. Tudo perfeito. Tudo impecável. Quando Ricardo chegou com o sócio, um homem gordo e arrogante chamado Maurício, ela serviu a refeição educadamente, ouviu as piadas machistas dos dois em silêncio, recolheu os pratos quando terminaram. Sua esposa é muito prendada, Ricardo, comentou Maurício, com aquele tom condescendente que homens usam quando querem elogiar mulheres que consideram inferiores. Você teve sorte. Ricardo riu. Prendada é uma forma generosa de dizer que ela não tem muito mais o que fazer, mas pelo menos cozinha bem. Eles riram juntos. Marina, de pé na cozinha lavando louça, ouviu tudo. E não sentiu nada, nem raiva, nem dor, nem humilhação. Só uma certeza cristalina. Aquele casamento tinha acabado fazia muito tempo. Ela só estava esperando o momento certo para oficializar. Maurício foi embora por volta das 11. Ricardo tomou banho e foi dormir. Marina esperou até ter certeza de que ele estava dormindo profundamente. Então, pegou o celular secreto e enviou um e-mail para Gabriel. Aceito a proposta. Quando podemos começar? A resposta veio em menos de 10 minutos. Excelente notícia. Vamos marcar uma reunião na segunda-feira com nossos advogados para formalizar tudo. Parabéns, Marina. Você está prestes a mudar muitas vidas, começando pela sua. Marina leu aquela última frase 3 vezes. Começando pela sua. Sim,
Era hora de mudar sua própria vida. O fim de semana passou em uma névoa estranha. Marina ia e voltava das tarefas domésticas, do mercado, das obrigações, mas a cabeça estava sempre em outro lugar. Pensava no contrato, nos próximos passos, em como organizaria a empresa, em como seria ter uma equipe, um escritório real, reconhecimento público. Ricardo percebeu que ela estava diferente no domingo à noite. Você está estranha. Aconteceu alguma coisa? Não. Por quê? Está muito quieta. Mais quieta que o normal. Marina quase riu. Ela sempre foi quieta. A diferença é que agora o silêncio dela não vinha de submissão, mas de estratégia. Estou bem. Só cansada. Ele pareceu aceitar a explicação e voltou para o jogo de futebol na televisão. Segunda-feira chegou envolta em uma ansiedade que Marina mal conseguia disfarçar. Disse a Ricardo que ia ao médico de manhã, saiu cedo e pegou um táxi direto para o escritório da Mendes Capital. O lugar ficava em um edifício comercial moderno na Avenida Faria Lima, todo vidro e aço com jardins verticais na fachada. Gabriel a esperava na recepção. Ele sorriu ao vê-la e a cumprimentou com um aperto de mão caloroso. Pronta para mudar de vida? Mais do que nunca. Eles subiram até o 12º andar, onde ficava a sala de reuniões. Havia mais 3 pessoas esperando, 2 advogados e uma mulher que Gabriel apresentou como Beatriz, diretora jurídica da Mendes Capital. Durante as próximas 3 horas, Marina assinou documentos, revisou cláusulas, esclareceu dúvidas. Os advogados explicaram cada ponto do contrato. Gabriel reforçou que ela manteria 70% da empresa. Seria a CEO, teria autonomia para decisões estratégicas. A Mendes Capital entraria como sócia investidora, ajudaria com expertise de mercado, conexões, estrutura. Quando tudo foi assinado, Beatriz sorriu. Bem-vinda oficialmente ao portfólio da Mendes Capital, Marina. Estamos ansiosos para ver a Raízes Brasileiras crescer. Gabriel pediu champanhe para brindar. Era apenas meio-dia, mas era um momento especial. Eles ergueram as taças. Há novos começos, disse Gabriel olhando diretamente para Marina. E há pessoas corajosas que transformam sonhos em realidade. Marina bebeu um gole e sentiu o líquido borbulhante descer pela garganta. Estava acontecendo. Estava realmente acontecendo. Aquilo não era um sonho. Era real. Depois da reunião, Gabriel sugeriu almoçarem juntos para discutirem os próximos passos. Foram a um restaurante italiano próximo, um lugar elegante, mas acolhedor. Sentados à mesa, Gabriel abriu o notebook e mostrou um cronograma que tinha preparado. Primeira fase: contratar equipe. Precisamos de pelo menos 3 desenvolvedores, um designer e um profissional de marketing digital. Segunda fase: melhorar a infraestrutura técnica da plataforma. Terceira fase: campanha de marketing focada em expansão internacional. Marina anotava tudo, o coração acelerado de empolgação. Pela primeira vez em anos, ela sentia que estava construindo algo que era verdadeiramente dela. Gabriel, posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Marina de repente. Claro. Por que você acredita tanto nesse projeto? Quero dizer, existem centenas de startups no mercado. O que te fez escolher a Raízes Brasileiras? Gabriel pousou o garfo e olhou para ela com aquela sinceridade que parecia ser marca dele. Porque reconheço paixão genuína quando vejo, porque sei que o melhor investimento não é em ideias, mas em pessoas. E você, Marina, é o tipo de pessoa em quem vale a pena acreditar. Vi nos seus olhos na sexta-feira algo que raramente encontro. Propósito real. Você não está fazendo isso por dinheiro ou por ego. Você está fazendo porque acredita. E esse tipo de motivação é o que transforma empresas boas em empresas extraordinárias. Marina não soube o que responder. Estava tão acostumada a ser menosprezada, diminuída, que elogios genuínos ainda a desarvoravam. Obrigada, disse simplesmente. De verdade. Eles terminaram o almoço conversando sobre logística, prazos, detalhes operacionais. Quando se despediram na porta do restaurante, Gabriel segurou a mão dela por um segundo a mais. Marina, só mais uma coisa.
Se você precisar de qualquer ajuda, qualquer orientação, pode me ligar a qualquer hora. Considero você não apenas uma parceira de negócios, mas alguém que admiro profundamente. As palavras eram simples, mas havia algo no tom que fez o coração de Marina pular uma batida. Não era tentativa de flerte, era respeito genuíno, era reconhecimento. Marina chegou em casa às 5 da tarde. Ricardo já estava lá, reclamando que ela tinha demorado demais. Onde você esteve o dia todo? Te disse que ia ao médico. Depois fui resolver umas coisas. Que coisas? Coisas minhas. Ele a olhou desconfiado, mas não insistiu. Marina foi para o quarto, pegou os documentos do contrato que tinha guardado no fundo da mala velha e os leu novamente. Ali estava, preto no branco, Marina Alves, proprietária de 70% da Raízes Brasileiras, CEO da empresa, com conta bancária corporativa que receberia os 2 milhões do investimento nos próximos dias. Ela era empresária. Ela tinha uma empresa real, com investidor sério, com potencial de crescimento exponencial. E Ricardo não fazia a menor ideia. Por quanto tempo ainda conseguiria manter segredo? Marina não sabia, mas uma coisa era certa. Quando a verdade viesse à tona, seria nos termos dela, no momento que ela escolhesse. E seria devastador. Os 3 meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Marina. A transferência dos 2 milhões aconteceu conforme prometido, e pela primeira vez na vida, ela tinha uma conta bancária com números que a deixavam tonta só de olhar. Mas o dinheiro, descobriu rapidamente, era apenas o começo. A parte difícil era transformar aquele investimento em resultados concretos, enquanto mantinha a farsa do casamento infeliz funcionando. Gabriel cumpriu cada promessa que tinha feito. Ajudou Marina a montar um escritório pequeno, mas funcional na região da Vila Olímpia, longe o suficiente da Vila Madalena para evitar encontros indesejados. Contrataram 4 funcionários, 2 desenvolvedores de software, uma designer gráfica e um profissional de marketing digital. Marina finalmente tinha uma equipe. Tinha pessoas trabalhando com ela, não para ela, mas com ela, acreditando no mesmo propósito. As manhãs se tornaram uma dança elaborada de mentiras. Marina acordava cedo, preparava o café de Ricardo, esperava ele sair e então corria para o escritório. Passava o dia inteiro trabalhando, tomando decisões, reunindo-se com artesãos por videoconferência, aprovando campanhas de marketing. Voltava para casa antes de Ricardo, preparava o jantar, fingia ser a esposa sem ambições que ele acreditava que ela era. Era exaustivo. Era mentalmente desgastante. Mas também era libertador, porque a cada dia que passava, Marina sentia que se reconectava com quem realmente era. A mulher criativa, inteligente, capaz, que Ricardo tinha tentado apagar durante 3 anos, estava voltando à superfície. E dessa vez, ela não deixaria ninguém silenciá-la novamente. A Raízes Brasileiras explodiu. Com a equipe de marketing trabalhando em campanhas direcionadas, o número de visitantes na plataforma triplicou. Com os desenvolvedores melhorando a interface e criando novos recursos, a taxa de conversão subiu para 23%. Com a designer criando materiais lindos de divulgação, artesãos de todo o Brasil começaram a procurar a plataforma ativamente. Em 2 meses, eles passaram de 700 artesãos cadastrados para 1.400. O faturamento mensal ultrapassou a marca de R$500 mil. Matérias começaram a aparecer em blogs de design, sites de turismo cultural, revistas especializadas em sustentabilidade. O nome Raízes Brasileiras estava se tornando conhecido. Gabriel comemorava cada conquista como se fosse dele também. Ele aparecia no escritório pelo menos 2 vezes por semana, sempre com novas ideias, novos contatos, novas possibilidades. Marina percebia que ele era diferente de todos os homens que tinha conhecido. Ele a ouvia de verdade. Quando ela falava, Gabriel prestava atenção, fazia perguntas relevantes, considerava suas opiniões. Não tentava mansplaining, não a interrompia, não descartava suas ideias como tolas. E havia algo mais. Algo que Marina tentava ignorar, mas que estava se tornando cada vez mais difícil de negar.
A forma como Gabriel olhava para ela tinha mudado. Não era apenas admiração profissional. Havia algo mais caloroso, mais pessoal naqueles olhos castanhos. E Marina, para seu próprio espanto, sentia algo parecido. Mas ela era casada, ainda era casada. Mesmo que o casamento fosse uma farsa, mesmo que Ricardo a tratasse como lixo, ela ainda usava uma aliança no dedo. E Marina não era o tipo de pessoa que traía, tinha princípios, tinha valores. Não importava o quanto Ricardo fosse horrível, ela não se rebaixaria ao nível dele. Foi em uma tarde de quarta-feira, 3 meses e meio depois do investimento, que tudo começou a desmoronar. Marina estava no escritório, em uma reunião com a equipe de marketing, quando o celular tocou. Era Ricardo. O coração dela saltou, ele nunca ligava durante o dia. Alô? Onde você está? A voz dele soava estranha. Não era a irritação habitual. Era algo diferente. Desconfiança. Saí para resolver umas coisas. Por quê? Que coisas? Ricardo, estou ocupada agora. Podemos conversar quando eu chegar em casa? Não. Quero saber agora. Onde você está? Marina sentiu o sangue gelar. Algo estava errado. Estou na região da Faria Lima. Preciso desligar agora. Faria Lima? Fazendo o quê em Faria Lima? Ricardo, preciso ir. A gente conversa mais tarde. Desligou antes que ele pudesse responder. As mãos tremiam. Carolina, a profissional de marketing, olhou para ela preocupada. Tudo bem, Marina? Sim, só um problema pessoal. Vamos continuar. Mas ela não conseguia se concentrar. O tom de Ricardo tinha sido diferente. Ele estava desconfiado. Será que tinha descoberto algo? Não, era impossível. Ela tinha sido tão cuidadosa, tão meticulosa. Marina conseguiu terminar a reunião, mas estava inquieta. Decidiu voltar para casa. Mais cedo, às 4 da tarde. Quando entrou no apartamento, encontrou Ricardo sentado no sofá da sala. Não estava de terno. Estava de calça de moletom e camiseta. Como se tivesse faltado ao trabalho. Você voltou cedo, disse ela, tentando manter a voz casual. Ricardo a olhou com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Era analítica, fria, calculista. Onde você estava hoje de manhã? Já te disse. Saí para resolver umas coisas. Que coisas, Marina? Seja específica. Por que esse interrogatório? Ricardo se levantou, caminhou até ela. Por que nos últimos meses você está diferente? Estranha. Sai de manhã, volta à tarde. Sempre com desculpas vagas. Médico, amiga, resolver coisas. Você acha que eu sou idiota? Marina sentiu o coração disparar, mas forçou-se a manter a calma. Não sei do que você está falando. Eu não mudei nada. Não? Ele deu um passo mais perto. Então me explica por que você está com um celular novo que eu nunca vi antes. O sangue de Marina congelou. O celular secreto. Como ele tinha descoberto? Eu vi você guardando na bolsa semana passada, continuou Ricardo. Achei estranho. Você nunca comentou que tinha comprado o celular novo. E aí comecei a prestar atenção. Você fica olhando para esse telefone escondida. Sorri para a tela. Desliga rápido quando eu entro no cômodo. Marina tentou pensar rápido. É só um celular velho que achei e resolvi usar. O outro estava com a bateria ruim. Mentira. Ricardo estava próximo agora, invadindo seu espaço pessoal. Você está escondendo alguma coisa. E eu vou descobrir o que é. Não estou escondendo nada. Então me mostra o celular. Não. Por quê? Se não tem nada para esconder, me mostra. Porque você não tem direito de invadir minha privacidade. Ricardo riu, mas era uma risada sem humor. Privacidade? Você é minha esposa. Não existe privacidade entre marido e mulher. Marina sentiu a raiva subir pela garganta como bile. Existe sim. E eu não sou sua propriedade. A expressão de Ricardo mudou. Ficou perigosa. Eu sei que tem alguma coisa. Você acha que eu não percebo? Você está diferente, mais confiante, mais arrogante, como se tivesse algum segredo. Está me traindo, não está? Tem outro homem. Marina quase riu da ironia. Ele, que provavelmente a traía constantemente, agora a acusava. Não estou te traindo. Então o que é? O que você está escondendo? Nada que te diga a respeito.
Ricardo avançou, e Marina recuou instintivamente. Ele não era fisicamente agressivo, nunca tinha sido, mas a intensidade da raiva dele assustava. Tudo o que acontece nesta casa me diz respeito. Você come da minha comida, dorme na minha cama, usa meu dinheiro. Eu tenho o direito de saber o que você anda fazendo. Aquelas palavras que resumiam tudo de errado no relacionamento deles. Para Ricardo, Marina era uma dependente, uma agregada, alguém que devia gratidão eterna por ser sustentada. Ele não conseguia conceber que ela pudesse ter valor próprio, vida própria, propósito próprio. Sabe de uma coisa, Ricardo? Disse Marina. E havia algo novo na voz dela agora. Cansaço. Cansaço profundo de fingir. Você tem razão. Eu estou diferente. Sabe por quê? Porque eu finalmente lembrei que sou mais do que você sempre disse que eu era. Do que você está falando? Estou falando que durante 3 anos você me fez acreditar que eu não valia nada, que eu não contribuía com nada, que eu era um peso morto. E eu acreditei. Me tornei pequena porque você precisava que eu fosse pequena para se sentir grande. Ricardo a olhava como se ela tivesse enlouquecido. Mas adivinhe só, continuou Marina, a voz ganhando força. Eu não sou pequena. Nunca fui. Você que precisava me diminuir para inflar seu ego patético. Cuidado com o que você está dizendo, Marina. Ou o quê? Você vai me humilhar mais? Vai me dizer mais uma vez que não sirvo para nada? Pode falar, Ricardo. Suas palavras não me machucam mais. Porque eu sei a verdade agora. E a verdade é que você está apavorado. Apavorado? Ele cuspiu a palavra. De que eu estaria com medo? De que eu não precise mais de você? O silêncio que caiu na sala foi pesado, denso. Ricardo a olhava como se a visse, pela primeira vez. Marina segurou o olhar dele sem recuar. Algo tinha se rompido. A máscara tinha caído. Não tinha como voltar atrás. Você quer se separar? A voz de Ricardo saiu mais baixa agora, quase incrédula. É isso? Marina respirou fundo. Não era assim que ela tinha planejado. Queria ter todos os documentos organizados, a empresa completamente estruturada, tudo blindado antes de tocar no assunto divórcio. Mas talvez o momento certo fosse agora. Talvez não desse mais para adiar. Sim, quero o divórcio. Ricardo deu 2 passos para trás, passou a mão pelos cabelos. Você ficou louca. Você não tem nada. Como vai sobreviver? Onde vai morar? Com que dinheiro? Eu me viro. Ele soltou uma gargalhada curta, amarga. Você se vira? Marina, acorda para a realidade. Você não trabalha. Não tem renda. Não tem qualificação relevante. Vai fazer o quê? Voltar para a casa da sua mãe em Campinas? Virar professora de artesanato? Cada palavra era uma tentativa de replantar a dúvida, de fazê-la se sentir pequena novamente. Mas não funcionou. Marina sabia demais agora. Tinha visto demais. Conquistado demais para voltar àquele lugar de insegurança. Não se preocupe comigo. Vou ficar bem. Ricardo a estudou por um longo momento. Então a expressão dele mudou. Ficou calculista. Tudo bem. Você quer divórcio, vamos nos divorciar. Mas não pense que vai sair daqui com alguma coisa. Eu vou fazer você assinar uma renúncia de pensão, de divisão de bens, de tudo. Você sai do casamento exatamente como entrou, sem nada. Marina sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas genuíno. Perfeito. É exatamente o que eu quero. Ricardo franziu a testa, desconfiado da concordância fácil dela. Contrato meu advogado amanhã. Você vai receber os papéis em alguns dias. Ótimo. Ela virou-se e foi para o quarto. Trancou-se lá dentro e então permitiu que as pernas tremessem. Tinha feito. Tinha finalmente dito em voz alta. Queria o divórcio. Estava saindo. Estava se libertando. Pegou o celular e mandou uma mensagem para Gabriel. Contei para ele. Vou me divorciar. A resposta veio quase imediatamente. Você está bem? Precisa de ajuda? Estou bem. Aliviada, na verdade. Finalmente está acontecendo. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Marina leu aquela frase 3 vezes. Corajosa. Gabriel achava que ela era corajosa.
Ricardo achava que ela era louca, burra, suicida. A diferença entre os dois homens não poderia ser mais gritante. Marina dormiu no quarto de hóspedes naquela noite. Ricardo não tentou conversar, não foi atrás dela. No dia seguinte, ele saiu cedo, sem dizer palavra. A Guerra Fria tinha começado. Os dias que seguiram foram tensos. Ricardo mal falava com ela. Quando falava, era para confirmar detalhes práticos. Ele tinha realmente contratado o advogado. Os papéis do divórcio chegariam até o final da semana. Marina aproveitou esse tempo para se preparar. Conversou com Beatriz, a diretora jurídica da Mendes Capital, que a indicou para um advogado especialista em direito de família. O homem, Dr. Henrique Fonseca, foi direto quando analisou o caso. Se o patrimônio das raízes brasileiras foi construído durante o casamento, teoricamente, ele teria direito a 50%, explicou. Mas você tem uma vantagem importante. A empresa foi constituída e todo o trabalho foi desenvolvido antes dele saber da existência do negócio. Além disso, como o investimento veio depois, através de uma parceria já estruturada e considerando que você pode provar que usou apenas recursos próprios anteriores ao casamento, temos bons argumentos para blindar completamente a empresa. Marina sentiu um alívio imenso. Vou precisar de documentação completa, continuou Henrique. Toda a comunicação com artesãos desde o início, registros de despesas, comprovação de que você usou suas economias pessoais anteriores ao casamento. Quanto mais provas, melhor. Eu tenho tudo. E tinha mesmo. Marina era meticulosa. Tinha guardado cada e-mail, cada comprovante, cada conversação. Sabia que um dia poderia precisar provar que aquilo era totalmente dela. Na sexta-feira à noite, uma semana depois da discussão, Ricardo chegou em casa com uma pasta de documentos. Aqui está, disse jogando a pasta sobre a mesa da sala. Leia, assine, e podemos acabar com isso logo. Marina pegou os papéis e começou a ler. Era basicamente o que Ricardo tinha dito. Renúncia total de qualquer direito. Sobre bens, pensão, herança. Ele ficava com o apartamento, com os carros, com as economias dele. Ela saía sem nada. Perfeito, disse ela calmamente. Ricardo a olhou surpreso. Você está mesmo concordando em sair sem nada? Sim. Por quê? Porque não preciso de nada que seja seu. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Você perdeu completamente o juízo. Mas tudo bem, é sua escolha. Assina aí e eu providencio a assinatura oficial com os advogados na semana que vem. Marina pegou uma caneta, mas antes de assinar olhou para Ricardo. Só uma condição, eu quero que a assinatura oficial seja na segunda-feira. Posso escolher o escritório de advocacia onde vamos fazer isso? Ricardo deu de ombros. Tanto faz, contanto que seja um lugar sério e que tenha o protocolo correto. Marina pegou o cartão de Dr. Henrique do bolso. Aqui, esse advogado pode intermediar. Ricardo olhou o cartão, pesquisou rapidamente no celular. Henrique Fonseca, especialista em direito de família. Bom currículo. Tudo bem, eu aceito. Segunda-feira às 14h. Não se atrase. Não vou. Marina assinou os papéis preliminares. Sabia que não tinham valor legal até a oficialização no cartório, mas era um passo. Era a confirmação de que aquilo estava realmente acontecendo. Naquela noite, depois que Ricardo dormiu, Marina ligou para Gabriel. Precisava ouvir a voz dele. Precisava de alguma âncora naquele mar revolto que sua vida tinha se tornado. Como você está segurando? Perguntou Gabriel, a voz cheia de preocupação. Estou bem. Assustada, mas bem. Segunda-feira é o dia. Vamos assinar o divórcio oficialmente. E a empresa está protegida? Dr. Henrique disse que sim. Temos argumentos fortes. Ricardo não vai conseguir nada. Houve uma pausa. Então Gabriel disse: Marina, eu sei que não é o momento certo para isso, mas preciso te dizer uma coisa. Você é incrível. A forma como você está lidando com tudo isso, a força que está demonstrando é impressionante. Qualquer que seja o resultado, saiba que você já venceu, porque recuperou a si mesma. Marina sentiu os olhos arderem. Obrigada, Gabriel. Por tudo. Por acreditar em mim quando ninguém acreditava. Por me dar a chance de provar que eu tinha valor.
Você sempre teve valor. Eu só ajudei você a lembrar disso. Eles conversaram por mais meia hora, sobre a empresa, sobre os planos futuros, sobre a vida. Quando desligaram, Marina se sentiu mais leve, mais esperançosa. O fim de semana passou em câmera lenta. Marina e Ricardo mal se falavam. Ele saía cedo e voltava tarde. Ela aproveitava para arrumar suas coisas pessoais, poucas na verdade. Roupas, alguns livros, fotografias antigas. Não tinha muito. E não queria muito. Só queria liberdade. No domingo à noite, Marina tomou um banho longo, lavou os cabelos, preparou-se emocionalmente para o dia seguinte. Escolheu a roupa que usaria: uma calça social preta, uma blusa branca de manga longa, sapatos baixos pretos. Simples, elegante, profissional. Na segunda-feira de manhã, acordou às 5. Ricardo ainda dormia. Ela preparou café, tomou banho, vestiu-se. Olhou-se no espelho e viu alguém diferente. Não mais a mulher apagada, insegura, diminuída. Via uma empresária, uma mulher que tinha construído algo do zero, uma sobrevivente. Ricardo acordou por volta das 7. Tomou café em silêncio. Às 13 horas, eles saíram juntos, cada um no próprio carro. Marina seguiu para o escritório de Dr. Henrique. Chegou 15 minutos antes. "Tudo pronto?" perguntou o advogado. "Tudo. Então vamos fazer história hoje." Ricardo chegou no horário, acompanhado de seu advogado, o tal Maurício que Marina conhecia das jantadas. Os dois entraram na sala de reuniões com ar confiante, quase triunfante. Para eles, aquilo era uma vitória. Estavam se livrando da esposa inútil sem ter que pagar nada por isso. Dr. Henrique cumprimentou todos formalmente e pediu que se sentassem. "Antes de começarmos", disse ele calmamente, "preciso informar ao Sr. Ricardo que a Sra. Marina tem alguns documentos que gostaria de apresentar. Documentos relevantes para a divisão de bens." Ricardo franziu a testa. "Que documentos?" Ela concordou em renunciar tudo. "É verdade. Mas existe uma questão patrimonial que precisa ser esclarecida." Henrique abriu uma pasta e começou a colocar papéis sobre a mesa. Contrato social da Raízes Brasileiras, documentos de faturamento, comprovantes de investimento, extratos bancários. Ricardo olhou para os papéis sem entender. Então começou a ler. E Marina viu o exato momento em que ele compreendeu. O rosto dele ficou pálido. A mandíbula caiu. Os olhos se arregalaram. "O que é isso?" A voz saiu rouca. "É a empresa que sua esposa fundou", respondeu Henrique. "A Raízes Brasileiras, uma plataforma digital que conecta artesãos brasileiros a compradores internacionais. Faturamento atual de aproximadamente R$ 600 mil mensais, com investimento recebido de R$ 2 milhões da Mendes Capital." "Isso é mentira." Ricardo olhou para Marina. "Diga que é mentira." Marina o encarou calmamente. "Não é mentira. É verdade. Eu criei a Raízes Brasileiras enquanto você me dizia todos os dias que eu não servia para nada." O silêncio que tomou conta da sala de reuniões foi ensurdecedor. Ricardo continuava olhando para os documentos espalhados sobre a mesa de mogno polido, as mãos tremendo ligeiramente enquanto passava de uma página para outra. Marina podia ver cada emoção atravessando o rosto dele, como ondas violentas em um mar revolto. Primeiro choque, depois descrença, então raiva, e finalmente algo que ela nunca tinha visto antes naqueles olhos castanhos: medo. Maurício, o advogado de Ricardo, também estava pálido. Pegou alguns documentos e começou a ler com atenção redobrada, os olhos correndo pelas linhas de texto legal, pelos números impressionantes de faturamento, pelas cláusulas do contrato de investimento. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou Ricardo, mais para si mesmo do que para qualquer pessoa na sala. "Isso é impossível. Você não tem capacidade para isso. Você não sabe fazer nada." Dr. Henrique interveio com voz firme e profissional. "Senhor Ricardo, todos os documentos aqui apresentados são legítimos e podem ser verificados. A empresa Raízes Brasileiras foi fundada pela senhora Marina Alves há aproximadamente 2 anos, utilizando recursos próprios que ela possuía antes do casamento.
Todo o desenvolvimento do negócio ocorreu sem qualquer participação ou conhecimento seu. O investimento da Mendes Capital foi realizado há 3 meses e meio, através de contrato, onde a senhora Marina mantém 70% das ações como proprietária majoritária e CEO da empresa. Ricardo bateu a mão na mesa com força. Eu não acredito nisso. Ela estava na minha casa, comendo da minha comida, usando meu dinheiro e o tempo todo construindo uma empresa nas minhas costas. Isso é fraude. Não é fraude, respondeu Henrique calmamente. É trabalho árduo. A senhora Marina utilizou seu próprio tempo, seus próprios recursos e suas próprias habilidades. O senhor não tem direito legal sobre esse patrimônio. Maurício finalmente encontrou a voz. Ricardo, precisamos conversar em particular. Não, gritou Ricardo, levantando-se da cadeira. Não vou conversar nada. Isso aqui é um golpe elaborado. Ela planejou tudo isso. Me fez de idiota o tempo todo. Marina continuava sentada, as mãos cruzadas sobre o colo, observando o colapso do ex-marido com uma calma que ela mesma não sabia de onde vinha. Talvez fosse alívio, talvez fosse justiça, talvez fosse simplesmente o reconhecimento de que aquele homem que a aterrorizava emocionalmente há 3 anos não tinha mais poder algum sobre ela. Eu não te fiz de idiota, Ricardo, disse Marina, e sua voz saiu firme, clara, sem um tremor. Você se fez de idiota sozinho. Durante 3 anos, você me disse que eu não valia nada, me disse que não contribuía com nada, me disse que eu não tinha talento, nem futuro, nem capacidade. E sabe o que você errou? Acreditou nas próprias mentiras. Ricardo deu a volta na mesa e avançou em direção a ela. Dr. Henrique se levantou imediatamente, colocando-se entre os dois. Senhor Ricardo, controle-se ou vou ter que encerrar esta reunião e chamar segurança. Ricardo parou respirando pesadamente. Olhou para Marina como se a visse pela primeira vez. Você me enganou. Todo esse tempo. Me fez acreditar que era uma coitada, dependente, frágil. E era tudo mentira. Não era mentira, corrigiu Marina. Você me fez sentir assim. Você trabalhou ativamente para me fazer acreditar que eu era pequena, inútil, incapaz. A diferença é que eu finalmente acordei. Percebi que suas palavras eram sobre você, não sobre mim. Você precisava me diminuir para se sentir superior. Porque no fundo, Ricardo, você sempre soube que não era tão especial quanto fingia ser. As palavras caíram como bombas na sala. Maurício segurou o braço de Ricardo, que parecia prestes a explodir. Ricardo, vamos sair daqui. Precisamos reavaliar a situação. Não vou sair de nada. Eu quero metade dessa empresa. Se foi construída durante o casamento, tenho direito. Dr. Henrique voltou para sua cadeira e pegou mais um documento. Na verdade, não. Temos aqui a comprovação de que todos os recursos iniciais utilizados pela senhora Marina eram economias pessoais anteriores ao casamento. Temos também evidências de que o senhor não apenas desconhecia a existência do empreendimento, como ativamente desencorajava qualquer iniciativa profissional da esposa. Temos mensagens, temos testemunhas. E mais importante, temos o depoimento de artesãos que podem confirmar que a senhora Marina trabalhava sozinha, às escondidas, sem qualquer apoio ou participação sua. Maurício leu os documentos que Henrique empurrou na direção dele. Seu rosto ficou ainda mais pálido. Ricardo, ele sussurrou, não temos caso. Ela tem tudo documentado. Se formos para o tribunal, vamos perder e ainda vamos ficar mal na história. Não me importo com a história. Eu quero o que é meu. Não é seu, disse Marina, levantando-se agora. Nunca foi seu. Isso é meu. Cada linha de código, cada artesão cadastrado, cada venda realizada, cada decisão estratégica. Tudo isso é meu. E você não vai colocar a mão em nada disso. Ricardo a olhou com um ódio puro que teria aterrorizado a Marina de 6 meses atrás. Mas a Marina de agora apenas sustentou o olhar, firme, inabalável. Você vai se arrepender disso, disse ele em voz baixa, ameaçadora. Eu vou destruir essa empresa. Vou contar para todo mundo que tipo de pessoa você é. Vou acabar com sua reputação. Pode tentar, respondeu Marina. Mas não vai conseguir, porque a verdade está do meu lado. E a verdade sempre vence.
Doutor. Henrique retomou o controle da reunião. Senhores, vamos aos fatos. A senhora Marina já concordou em renunciar qualquer direito sobre o patrimônio que o senhor Ricardo construiu. O apartamento, os veículos, as economias, tudo fica com o senhor. Em contrapartida, o senhor não tem direito sobre a empresa Raízes Brasileiras. É uma divisão limpa, justa. Ambas as partes saem com o que construíram. Maurício puxou Ricardo para o canto da sala e eles conversaram em voz baixa por alguns minutos. Marina podia ver Ricardo gesticulando, argumentando, negando. Mas Maurício balançava a cabeça, mostrava papéis, explicava algo que claramente Ricardo não queria ouvir. Finalmente eles voltaram para a mesa. Meu cliente aceita os termos, disse Maurício com voz cansada, mas queremos que conste no acordo que ele não tem nenhuma responsabilidade ou envolvimento com a empresa Raízes Brasileiras. Não pode ser responsabilizado por nenhuma ação da empresa no futuro. Claro, concordou Henrique. Isso será incluído. Alguma outra exigência? Ricardo olhou para Marina uma última vez. Havia tanta coisa naquele olhar. Raiva, ressentimento, talvez até um pouco de arrependimento. Mas Marina não sentiu pena. Sentiu apenas alívio. Eu quero que ela saia do apartamento em uma semana. Isso pode ser providenciado, disse. Marina antes que o advogado pudesse responder. Não quero ficar lá nem mais um dia. Os documentos foram revisados, ajustados, impressos novamente. Cada cláusula foi lida em voz alta, explicada, confirmada. Levou quase 2 horas até que tudo estivesse perfeito. Então, finalmente, chegou o momento. Marina pegou a caneta que Dr. Henrique ofereceu. Olhou para a linha pontilhada onde deveria assinar. Aquela assinatura significava o fim oficial de 3 anos de casamento. O fim de uma era de dor, humilhação, controle. Mas também significava o começo. O começo de uma vida nova, livre, autêntica. Ela assinou. Deslizou a caneta pelo papel com movimentos firmes, seguros. Então empurrou os documentos para Ricardo. Ele pegou a caneta com mãos que ainda tremiam ligeiramente. Por um segundo, pareceu que ele ia dizer alguma coisa, mas apenas assinou. Rabiscou o nome com raiva, empurrando a caneta com tanta força que quase rasgou o papel. Está feito, anunciou Dr. Henrique. O divórcio será oficializado após o registro no cartório, que deve acontecer nos próximos dias. Vocês não precisam mais se ver ou falar. Toda a comunicação futura, se necessária, será através dos advogados. Ricardo se levantou, pegou sua pasta e saiu da sala sem olhar para trás. Maurício o seguiu depois de um aceno de cabeça para Henrique. Quando a porta se fechou, Marina sentiu as pernas fraquejarem. Dr. Henrique a segurou pelo braço e a ajudou a sentar novamente. Respire fundo. Já passou. Marina respirou. 1 vez, 2, 3. E então, para seu próprio espanto, começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de libertação, de vitória. Ela tinha conseguido. Tinha realmente conseguido. Você foi incrível, disse Henrique, oferecendo um lenço de papel. A forma como se manteve firme diante dele, mesmo quando ficou agressivo. Poucas pessoas conseguiriam. Eu pratiquei esse momento na minha cabeça 1000 vezes, confessou Marina, enxugando os olhos. Mas quando chegou a hora foi diferente de tudo que imaginei. Como assim? Eu achei que sentiria raiva, ou medo, ou até alegria vingativa, mas tudo o que senti foi indiferença. Ele não importa mais, não tem poder sobre mim. É como se finalmente tivesse cortado uma corda que me prendia há anos. Isso é libertação de verdade, disse Henrique com um sorriso. Quando você percebe que a pessoa não tem mais espaço emocional na sua vida. Marina ficou na sala por mais alguns minutos, recompondo-se. Então pegou a bolsa, agradeceu a Henrique e saiu. Lá fora, o céu de São Paulo estava azul, limpo, lindo. Era final de tarde e a cidade brilhava sob a luz dourada do sol de novembro. Pegou o celular e discou o número que já tinha memorizado. Gabriel? Marina. Como foi? Acabou. Estou oficialmente me divorciando. Houve uma pausa. Então Gabriel disse, onde você está? Vou te buscar. Estou na Faria Lima, no escritório do Dr. Henrique. Fico aí em 20 minutos. Não saia daí.
Gabriel chegou em 15 minutos, dirigindo um carro preto elegante. Quando Marina entrou, ele a olhou com uma expressão de preocupação e admiração misturadas. Você está bem? Melhor do que nunca, respondeu ela. E era verdade. Me sinto leve. Livre. Ele sorriu. Então vamos comemorar. Gabriel a levou para um restaurante sofisticado no Jardim Europa. Pediram vinho, comida italiana, sobremesa. Conversaram sobre tudo e sobre nada. Sobre a empresa, sobre os próximos passos, sobre sonhos e planos. Pela primeira vez em anos, Marina se permitiu sonhar alto. Sabe o que eu quero fazer? Disse ela em algum momento da noite, depois do segundo copo de vinho. Quero expandir as raízes brasileiras para toda a América Latina. Quero que artesãos do Peru, da Bolívia, do Equador possam vender seu trabalho para o mundo inteiro. Quero criar uma rede de preservação cultural continental. Gabriel a olhava com aquele brilho nos olhos. Você vai fazer isso. Tenho certeza absoluta. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu conheço você, Marina. Vi você construir um império do zero enquanto enfrentava uma situação doméstica devastadora. Se você conseguiu fazer isso, consegue qualquer coisa. Marina sentiu o rosto esquentar. Não pelo vinho, mas pela forma como Gabriel olhava para ela. Como se ela fosse a coisa mais impressionante que ele já tinha visto. Gabriel, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você acredita tanto em mim? Desde o primeiro dia. Por quê? Ele ficou em silêncio por um momento, girando a taça de vinho entre os dedos. Porque reconheci em você algo que raramente encontro. Paixão genuína. Você não está fazendo isso por dinheiro ou por ego. Está fazendo porque acredita. E pessoas que acreditam de verdade são capazes de mudar o mundo. E tem mais alguma coisa? Marina não sabia de onde tinha vindo a coragem para perguntar isso, mas as palavras saíram antes que pudesse repensar. Gabriel a olhou diretamente nos olhos. Tem. Desde o dia que te conheci, fiquei fascinado por você, pela sua inteligência, pela sua força, pela sua bondade. Mas você era casada, e eu jamais seria o tipo de homem que se aproxima de uma mulher comprometida. Então esperei, respeitei, mantive distância. Mas agora você está livre, e eu não vou fingir que não sinto nada. O coração de Marina disparou. Ali estava, exposto, honesto. Um homem que a admirava, que a respeitava, que esperou pacientemente até que ela estivesse realmente livre para se declarar. Eu também sinto algo, admitiu ela, a voz saindo baixa. Mas tenho medo. Acabei de sair de um relacionamento horrível. Não sei se estou pronta para algo novo. Então não vamos apressar nada, disse Gabriel pegando a mão dela sobre a mesa. Vamos devagar. No seu tempo. Sem pressão. Eu esperei meses. Posso esperar o quanto for necessário. E foi exatamente isso que fizeram. Nas semanas seguintes, Marina se mudou do apartamento que tinha dividido com Ricardo. Alugou um pequeno loft na Vila Madalena, um lugar só dela, onde podia respirar, criar, ser ela mesma. Gabriel a ajudou com a mudança, montou móveis, trouxe pizza quando ela estava exausta demais para cozinhar. A Raízes Brasileiras continuou crescendo de forma exponencial. Matérias em revistas importantes começaram a aparecer. Marina deu entrevistas para blogs de empreendedorismo feminino, para sites de sustentabilidade, para programas de televisão sobre inovação social. Sua história inspirava. A mulher que construiu um império enquanto enfrentava um casamento tóxico. A empresária que provou que o valor próprio não depende da validação de ninguém. Ricardo tentou cumprir a ameaça